Boa tarde, prezados ouvintes, prezadas ouvintes. Meu nome é Marco Aurélio e irei conduzir o programa da tarde de hoje. O programa Uma Razão para Viver vai ao ar sob realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer à direção da Rádio Três Rios, aos seus colaboradores, a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para que nós possamos trazer aqui uma mensagem edificante. Esperamos que na tarde de hoje o que nós iremos trazer possa contribuir para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu engrandecimento como espírito encarnado aqui neste planeta Terra. A doutrina espírita está codificada por Allan Kardec e condensada em 5 livros, que nós denominamos de Pentateuco Kardeciano. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, venha nos visitar, venha conhecer, venha à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica na Travessa Paulino Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, bem ali ao lado do Residencial Vila Nova. Será um prazer recebê-lo para que nós possamos compartilhar os conhecimentos que a doutrina espírita vem nos proporcionar. O programa da tarde de hoje, nós iremos discutir um tema, trazer uma mensagem que acredito seja o grande objetivo do ser humano encarnado na Terra. Afinal de contas, quem não deseja ser feliz? O nome do livro, o nome do título do estudo será A Fórmula da Felicidade e está baseado no livro do mesmo nome, escrito por Jamiro dos Santos Filho, e que tem como base palestra que Jerônimo Mendonça, o mineiro que ficou conhecido como Gigante Deitado, realizou numa casa espírita do interior de Minas Gerais. Jesus nos assevera que a felicidade não é deste mundo. Quando a gente ouve isso, parece que nós estamos aqui para ser infelizes. Não é isso que Jesus quis dizer. A felicidade que Jesus se refere é uma felicidade que nós humanos sequer conhecemos. É uma felicidade absoluta, uma felicidade própria de espíritos superiores e não espíritos imperfeitos como nós. Entretanto, na doutrina espírita, Kardec formulou aos espíritos superiores a seguinte questão: pode um homem ser feliz aqui na Terra? E os espíritos responderam: não, mas ele pode ser tão feliz quanto possível. Ou seja, existe uma felicidade relativa, existe uma felicidade que é possível nós alcançarmos aqui na Terra. Então, quando nós falarmos aqui dessa fórmula da felicidade, vamos lembrar que nós estamos falando dessa felicidade relativa, dessa felicidade que é possível o ser humano alcançar aqui na Terra. Antes de nós entrarmos no tema sobre a felicidade, é importante nós falarmos um pouquinho sobre Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi nascido em Utuiutaba no ano de 1939. Ele enfrentou sérios problemas de saúde desde a infância, que o levaram a ficar acamado boa parte da sua existência física. Porém, mesmo diante das dificuldades, ele se manteve otimista e encontrou no Espiritismo um propósito para a sua existência. Viajando pelo Brasil em uma cama ortopédica, proferindo palestras, cantando e consolando pessoas que buscavam conforto e orientação. Ele se tornou um exemplo de resignação e serenidade, mostrando que é possível encontrar a felicidade e o sentido da vida mesmo em meio às adversidades. Além de toda a atuação na doutrina e o auxílio ao próximo, Jerônimo encontrou forças para a fundação de obras sociais, como o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, a Gráfica Espírita Caibar Schutel, além de autoria de alguns livros, como Crepúsculo de um Coração, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz e De Mãos Dadas com Jesus. Após ter ficado cego, Jerônimo desencarnou em 1989, deixando um legado de fé, esperança e amor ao próximo, e por isso tornou-se uma figura inspiradora no meio espírita.
A obra escrita por Jamiro é o relato que ouviu sobre Jerônimo Mendonça em suas andanças pelo país. Caros ouvintes, estejam certos de que a fórmula de felicidade ditada por Jerônimo existe. Como já dissemos anteriormente, se não nos é possível uma felicidade plena, como nos afirma os Espíritos na resposta à questão de 920 do Livro dos Espíritos, é-nos possível ser tão feliz quanto possível. Como certa vez em entrevista a um repórter que perguntou a Jerônimo sobre o que era a felicidade, e ele, com toda a serenidade que o caracterizava, respondeu: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Vejam bem, para Jerônimo Mendonça, a felicidade consistia apenas em poder virar de lado. E para você, prezado ouvinte, o que é a felicidade? Muitas vezes nós buscamos tanto essa felicidade, mas falta-nos recurso para saber como. E a proposta desse estudo é desenvolver uma metodologia que, como nós veremos, não é invenção de Jerônimo Mendonça, está baseada nos próprios evangelhos de Jesus para que nós possamos alcançar essa felicidade relativa aqui na Terra. Como já dissemos, a fórmula de felicidade foi contada em uma palestra. E Jamiro tomou conhecimento após o encontro com um vovô que ele chamava de João Mineiro. E para lhe contar toda a história, ele fez apenas uma condição: que Jamiro escrevesse um livro a respeito. O encontro entre Jamiro e João Mineiro aconteceu por aquelas situações em que os espíritas bem sabem que ocorre pela influenciação positiva de espíritos amigos, para que possamos tomar um determinado caminho. Situações que alguns chamam de coincidência da vida e que sabemos perfeitamente que as coincidências elas não existem. Mas vamos ao que interessa. Para falar da fórmula de felicidade, Jerônimo Mendonça utilizou de uma simbologia e diz que a felicidade mora no último andar de um edifício e para alcançá-la é preciso passar por todos os andares e cada andar representa uma virtude que nos levará ao caminho da felicidade. O nosso desafio na tarde de hoje é conduzi-lo por esses 7 andares, que nos levará ao caminho da felicidade. Lembremos-nos da mitologia do rei Midas. Você conhece a mitologia do rei Midas? O rei Midas foi um rei que pediu um poder, que tudo aquilo que ele tocasse se transformasse em ouro. E o seu poder foi atendido. E aí o rei Midas começou a tentar viver. E tudo aquilo que ele tocava virava ouro. Quando ele ia se alimentar, a comida virava ouro. Quando ia beber água, a água virava ouro. Quando ia tocar em qualquer coisa, tudo virava ouro. E aí o rei Midas começou a ser uma pessoa extremamente infeliz, porque ele não tinha como se alimentar, não tinha como fazer coisas básicas que tornam o indivíduo feliz. Então vamos tomar cuidado para que nós não achemos que tudo na vida se resume a dinheiro, a posse, a poder. Portanto, cuidado ao trocar sua família. A paz de consciência ou o bem-estar pelo lixo da ambição, do apego exagerado, das noites de insônia, tudo para alcançar poder e conquistas. Segundo Jerônimo, nesse ponto da subida, começamos a entender que os valores da alma imortal são mais importantes do que qualquer outra coisa. Os tesouros do nosso coração enriquecem nossas vidas, e mesmo os mais humildes poderão usufruir de uma vida feliz. Segundo os espíritos superiores, para que nós possamos alcançar a felicidade na Terra, é necessário que nós desenvolvamos 3 atitudes na vida:
A primeira é fazer o bem. Nós precisamos estar sempre pensando em fazer o bem. A segunda é você ter a consciência tranquila. E a terceira é ter a posse do necessário. Vamos nos resumir a essa última, que tem a ver com essa questão do desprendimento. A posse do necessário. A pergunta é: o que é necessário? O que é necessário para você nessa vida? É necessário ter muito dinheiro, muito poder? Está trocando momentos com a família em função de trabalhar, trabalhar, trabalhar? Será que é isso? Evidentemente que não. Nós sabemos que a felicidade, ela não necessariamente precisa disso tudo. Como nós já dissemos no decorrer da mensagem, não é errado a busca do material. Não é errado você querer ter uma casa boa, você querer ter um carro novo. Não é errado nada disso. O errado é você exagerar pela busca desse material. Por exemplo, dá um caso aqui que é muito comum na sociedade atual: o aparelho celular. O aparelho celular, de 2 anos hoje, ele está novo, mas está velho. Ele está novo porque ele está funcionando perfeitamente, mas está velho porque já não traz aquela atualização, já não tem aquela foto como o último modelo, e a indústria vai cada vez mais lançando novos modelos, porque ela sabe muito bem que o instinto humano consumista faz com que esses produtos vendam exageradamente. E com isso ela vai alimentando o mercado. Vamos tomar cuidado com essa busca incessante, porque na verdade ela acaba nos prejudicando na busca da felicidade. Vamos falar agora do quarto andar do prédio. O quarto andar é a verdade. E quando se fala em verdade, vem uma pergunta: qual é a verdade? Esse é o problema. Quantas verdades tem no mundo, quando cada um tem a sua verdade? Jesus nos afirmou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é essa verdade? Talvez tenha sido a única pergunta que o Cristo não tenha respondido. Ao mesmo tempo, sabemos que a verdade é a chave da nossa liberdade, que nos faz entender o porquê da vida, do sofrimento, das diferenças morais e intelectuais, a razão de estarmos aqui. Por isso, enquanto na humanidade houver o desconhecimento da verdade, o sofrimento, a lágrima, a vingança e a revolta, a injustiça e a mentira, os vícios e a inveja não deixarão o homem viver em paz. Somente através da verdade haverá convivência pacífica entre as pessoas. Afirma-nos Jerônimo: a verdade sem amor não é verdade, e que o amor sem verdade não é amor. Um vive ao lado do outro, sempre. Portanto, não podemos ferir em nome da verdade. Quando falamos nessa verdade, vou dar aqui a vocês um exemplo, que é aquilo que nós, na doutrina espírita, acreditamos e que talvez seja o grande diferencial entre a doutrina espírita e as demais religiões cristãs: a questão da reencarnação. A questão de nós entendermos que a vida continua. A questão de nós entendermos que todo o mal que se pratica aqui na Terra volta para nós mesmos como espíritos. Não basta desencarnar. O sofrimento continuará, a dor continuará. Enquanto nós não libertarmos das nossas algemas, das nossas amarras, nós não vamos ficar livres dos nossos problemas, dos nossos desafios. A reencarnação, sem dúvida alguma, se praticada, se entendida pela sociedade humana, aliviaria muitos problemas. Vou dar a vocês aqui um exemplo. E vou utilizar de algo muito comum na sociedade moderna, que é a questão da corrupção. Um indivíduo que é corrupto, ele é corrupto porque ele acha que a vida encerra
quando ele morre. E não é assim. A vida continua. Então, todo aquele mal que ele praticou, fruto das suas atitudes equivocadas, vai retornar contra ele próprio. E, de alguma forma, ele vai precisar reparar todo esse mal que ele provocou. Quando o indivíduo compreender isso, será que ele continuará sendo corrupto? Quando o indivíduo entender que ele será o grande prejudicado pela corrupção que ele mesmo praticou, será que ele continuará sendo corrupto? Acredito que não, porque afinal de contas ninguém está aqui para se prejudicar. E para que nós possamos alcançar a felicidade, nós precisamos entender essa verdade e entender de forma tal que nós possamos estar nessa vida aqui sempre praticando o bem, sempre buscando a felicidade nossa e a dos outros. No primeiro andar, Jerônimo Mendonça colocou a fraternidade. Por que isso? É através da fraternidade que principiamos virtudes como a tolerância, a educação, a ética e tantas outras. Ética é agir com boas maneiras no dia a dia. São coisas simples, como ceder o lugar no ônibus, ser educado no trânsito, nas filas de banco, repartições públicas, ser gentil com as pessoas mais idosas, com os doentes e as crianças. São alguns exemplos de comportamento fraterno. É impossível alcançar a felicidade sem ser fraterno com o próximo. E esse é o primeiro passo da caminhada até a meta. Ela é o princípio das atividades nobres. A falta de fraternidade faz com que gere irritação em muita gente e em qualquer lugar. É não ceder a um ponto de vista do outro. É agir de forma isolada, como se tudo fosse possível para que ser feliz sozinho. É agir com indiferença para as lágrimas de quem está por perto. É o sentimento de não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu. É pensar que cada um deve resolver os seus problemas. Precisamos entender que somos interdependentes. E enquanto existir a miséria, a dor, a injustiça, a felicidade não estará com ninguém. Nós somos criados para viver em sociedade e, para tal, precisamos desenvolver a capacidade de aceitar as diferenças. Fraternidade vem do conceito de irmãos, ou seja, é nos tratarmos como sendo todos irmãos. Precisamos desenvolver a capacidade de fazer deste comportamento parte do nosso cotidiano. E será o início do caminho para sentir-se feliz. Jerônimo coloca a fraternidade no primeiro andar por considerá-la a virtude mais fácil de ser alcançada. Vejam bem, meus amigos, minhas amigas, ou melhor dizendo, meus irmãos, minhas irmãs, como diz aqui a mensagem. Afinal de contas, somos todos irmãos. O caminho não é fácil. Jerônimo Mendonça coloca a virtude da fraternidade no primeiro andar por considerá-la a virtude mais fácil de se alcançar. Será? Será que realmente é fácil alcançar a virtude da fraternidade? Não à toa, entre as leis morais que está na codificação de Kardec, nós temos a lei de sociedade. Como nos diz aqui no texto, para que nós possamos viver em sociedade, é necessário que nós possamos entender que ninguém foi feito para ser feliz sozinho. Ninguém foi feito para viver isoladamente. Nascemos para viver em sociedade. E viver em sociedade significa dizer nós termos a capacidade de compreender as diferenças que existem entre os seres humanos. Será que é fácil? Será que é fácil conviver com o diferente? Não é fácil. Para isso, nós precisamos combater um dos maiores inimigos que o ser humano possui na vida terrestre, que é um negócio chamado orgulho. O orgulho exagerado é aquele que se considera o dono da verdade. Ele não admite outra hipótese.
E nós precisamos, para combater o orgulho, colocarmos em prática a humildade, como nós veremos a seguir, é a última virtude que Jerônimo Mendonça coloca para nós desenvolvermos. No segundo andar do prédio, ele coloca a compaixão. E ele coloca a compaixão dizendo o seguinte: agindo com fraternidade, logo percebemos o quanto os gestos simples nos faz bem, e com o passar dos dias, nosso desejo será de sermos ainda melhores, ou seja, mais educados, e, consequentemente, nascerá o sentimento de compaixão. Em resumo, comece a ser fraterno e, em pouco tempo, começará a sentir compaixão pela dor alheia e estará no segundo andar do prédio. Que saibamos promover a alegria, a esperança, o sucesso e a felicidade do próximo, pois ninguém consegue ser feliz sozinho. Nos afirma Luther King que temos aprendido a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas ainda não aprendemos a ser sensível na arte de conviver como irmãos. É uma verdade, não é? Observem que a todo instante nós estamos falando de virtudes e, ao mesmo tempo, falando em comportamentos. O comportamento, minha gente, ele é um hábito, e todo hábito, para ser estabelecido, ele precisa ser praticado. Então, se você não conseguir de imediato ser fraterno, se você não conseguir de imediato ter a compaixão, não se incomode. Exercite, treine. E todo treinamento tem erro. Tem erro para que você possa, através do erro, você ir repetindo esse comportamento até conseguir acertar. O terceiro andar do prédio talvez seja um dos andares assim bem difíceis de nós alcançarmos, principalmente na sociedade moderna. É o andar do desprendimento. O terceiro andar, assim como os demais, é imprescindível para aquele que deseja alcançar a felicidade, entendendo que é uma virtude que não deve ser entendida de forma simples, pois não se trata apenas do dinheiro. Devemos nos desprender também da posse do poder, dos cargos, do dinheiro e das pessoas. O apego exagerado é uma das causas de infelicidade de muitas pessoas. A busca pelas conquistas materiais é natural, porque faz parte do desejo de progredir. É uma lei natural de Deus. Assim, não é erro possuir. O erro está no exagero ao apego, pensando que as coisas são nossas e que jamais as deixaremos. Nós costumamos sempre dizer que caixão não tem gaveta, que nada levaremos, mas brigamos ferrenhamente por aquilo que estamos apegados. Quando Deus nos concede a riqueza, assumimos um compromisso com o próximo, a fim de promover oportunidades de alegrias, empregos e promoção do bem-estar, e não somente para nós. A independência financeira é essencial à paz de espírito e à felicidade. O trabalho, a moradia, a saúde e a família são fatores imprescindíveis para que tenhamos uma vida saudável. Mas daí a um apego exagerado, a avareza que nos torna egoístas, sórdidos, excêntricos, mesquinhos e indiferentes ao sofrimento do próximo, vai grande distância. Como já dissemos, esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, fica na Travessa Paulino Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel. Você é nosso convidado especial para que possa conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. E estamos aqui conversando sobre a fórmula da felicidade que nos foi apresentada por Jerônimo Mendonça, através do livro escrito por Jamiro dos Santos. E estamos agora falando do quinto andar do prédio, um prédio de 7 andares, então já estamos no quinto, faltam apenas 2 andares, 3 andares, o quinto, o sexto e o sétimo. No quinto andar,
Jerônimo Mendonça coloca o perdão e nos afirma: infeliz é aquele que não perdoa. Todos queremos ser felizes, mas poucos estão dispostos a perdoar o ofensor. Ao mesmo tempo, é uma das virtudes mais difíceis para ser conquistada. E aí fica uma pergunta: como ser feliz carregando a mágoa? Carregar mágoa é semelhante à cozinheira que guarda o resto de comida para depois abrir e sentir o cheiro da comida estragada. A mágoa é um veneno para a alma. Guardar ressentimentos é igual a tomar veneno e esperar que o outro morra. Quando falamos em perdão, é necessário incluir o auto-perdão, especialmente nos insucessos da vida. Ter a coragem de se olhar no espelho a fim de perdoar-se, a fim de reerguer-se, de prosseguir a viagem da vida. Para aprender a perdoar, lembre-se, não importa tanto o que fizeram com a gente, e sim como vamos reagir com o que fizeram com a gente. Aprendamos a agir com brandura, nos afirma Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, tenha certeza, aprender o comportamento, a prática do perdão é um elemento indispensável para que nós possamos alcançar a felicidade. No sexto andar, Jerônimo coloca a fé. É a fé que nos irá conduzir nos momentos de dor, de aflição e de solidão. É ela quem nos dá segurança para caminhar nas estradas da vida. A fé não impede que a dor bata à porta, mas certamente ajudará a transpor o obstáculo. A fé reflete confiança, e quem confia não teme. O que poderá acontecer especialmente para o espírita que acredita e que tem a fé no futuro? É a fé que nos ajuda a escutar as respostas de Deus, mesmo aquela que nos desagradam de imediato. O medo do futuro é a falta de fé. Precisamos fazer a nossa parte para termos a consciência tranquila. A felicidade sem fé não é felicidade, é apenas licidade. Vejam bem, felicidade começa com fé. Felicidade. Tiro fé, acabou a felicidade. Então é importante nós desenvolvermos esse comportamento indispensável para que possamos alcançar a felicidade. Nós vivemos um mundo hoje onde predomina a ansiedade, predomina o desespero. As pessoas muitas vezes acham que o mundo está piorando, que o mundo está indo de mal a pior, que a sociedade está cada vez pior. Não é isso. O mundo, nesse momento, passa por um momento de grande transformação, de grande reforma. Imaginem vocês como é estar dentro de uma casa e que nessa casa está havendo uma reforma. Está pintando, está arrumando. Durante todo o período de reforma, o sentimento é muito ruim, a sensação é muito ruim. Afinal de contas, é sujeira, é desarrumação, é tudo de ruim que possa imaginar. Quem já viveu uma reforma dentro de casa e ele morando, sabe muito bem o que é isso. Imagine você, o planeta Terra passar por essa reforma. O que Deus está fazendo conosco agora é justamente essa reforma. Ele está depurando a sociedade para que o planeta, que brevemente será um planeta de regeneração, onde o mal tende a diminuir, onde o bem tende a ser preponderante, possa reinar no planeta. E para que nós possamos reencarnar nesse planeta regenerado, nós também precisamos ser espíritos regenerados.
nós também precisamos ser espíritos melhores. Vamos tomar muito cuidado com a síndrome de Gabriela. Você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não é desta forma. Nós estamos aqui para que nós possamos alcançar a felicidade. E para alcançar a felicidade, nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Sem essa reforma íntima, sem essa mudança, a felicidade é uma utopia. Nós vamos buscar, vamos bater na porta quantas vezes for necessário, mas a felicidade não chegará. Aí a pergunta é: você quer ou não ser feliz? Como nós já dissemos anteriormente, apesar de Jerônimo Mendonça trazer aqui a fórmula da felicidade, isso não significa dizer que é um caminho fácil. Jesus nos alertou: caminhai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Quando ele nos alerta para caminhar pela porta estreita, ele está justamente sinalizando as dificuldades que nós encontraremos ao longo da nossa caminhada. A dificuldade da convivência, a dificuldade do relacionamento, a dificuldade das provas da vida, nas questões de saúde, nas questões materiais. E nós precisamos ter fé para que nós possamos superar todas essas felicidades, todas essas necessidades. Vamos ao último andar, o sétimo andar. No sétimo andar, Jerônimo Mendonça colocou a humildade. E nos afirma Jerônimo: para conquistá-la é necessário muita perseverança. E Jerônimo colocou essa virtude no último andar por ser a virtude mais difícil de ser conquistada. É ela que ratifica todas as outras. Fraternidade sem humildade não é fraterna. A compaixão sem humildade é arrogante. A verdade sem humildade é prepotência. O perdão sem humildade é humilhação. A fé sem humildade é fanatismo. Quem encontrou o que procurava não precisa mais procurar, nos afirma Wolfgang Lutz. Então vamos buscar essas felicidades, vamos usar o exemplo que Jesus nos deu para que nós possamos alcançar a felicidade. E aí Jamiro fez a seguinte pergunta ao vô João Mineiro: será como que Jerônimo encontrou essa fórmula da felicidade? E aí o vô João Mineiro respondeu: essa mesma pergunta eu fiz a Jerônimo Mendonça. E ele me afirmou que tudo isso não tem outra resposta senão o Sermão da Montanha. E o que ele procurou fazer foi simplesmente resumir o Sermão da Montanha nesses 7 andares. Senão vejamos: bem-aventurados mansos e pacíficos. É o primeiro andar da fraternidade. Bem-aventurados puros de coração. O segundo andar, compaixão. Bem-aventurados misericordiosos. O terceiro andar, desprendimento. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É o quarto andar da verdade. Bem-aventurados que choram. É o quinto andar do perdão. Bem-aventurados pacíficos. É o sexto andar da fé. Bem-aventurados pobres de espíritos. É o sétimo andar da humildade. Então, o que Jerônimo Mendonça fez foi nada mais, nada menos do que colocar uma virtude para cada uma das bem-aventuranças que Jesus nos falou. Fraternidade no primeiro andar, compaixão no segundo, desprendimento no terceiro, a verdade no quarto, o perdão no quinto, a fé no sexto e, por fim, a humildade no sétimo andar. 7 virtudes, 7 comportamentos que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos praticar durante a nossa estadia terrena, para que nós possamos alcançar
o caminho da felicidade. Assim, prezados ouvintes, melhor dizendo, vou repetir, vou retificar, prezados irmãos, prezadas irmãs, dentro do treinamento do conceito lá da fraternidade, que todos devemos entender que somos irmãos. Como dissemos no início da nossa programação, nós sinceramente esperamos que o estudo da tarde de hoje possa ajudá-lo para que na sua caminhada você possa encontrar a felicidade, que é o grande objetivo de todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra. Fique em paz, que Jesus o abençoe e que você possa, ao longo da sua jornada, praticar essas virtudes que aqui foram faladas. Uma boa tarde para todos vocês.